A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título As profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo que se encontra em Apocalipse 1:3 nos diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Feliz é aquele que ouve e guarda tudo o que ouviu da Bíblia em seu coração. Tudo que aprendermos na palavra de Deus, devemos guardá-las em nosso coração, para nunca nos esquecermos das profecias, nos esquecermos do Senhor. A verdade prática: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A nossa esperança, a nossa confiança está em Deus, na sua santa promessa, na sua mensagem. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Todos têm o mesmo grau de importância. A diferença entre profetas menores e maiores é o tamanho dos livros. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas denominados menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Essa esperança que nos mantém sempre desperto para o trabalho na obra, para cada dia servir mais a Deus, servir ao Senhor. Essa esperança é o que mantém a gente com essa chama acesa, que um dia o Senhor virá, porque é promessa dele. Cremos nessa profecia. Os profetas maiores, os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Tinham liberdade de chegar até os reis e também censurar o que de errado os reis faziam, os atos errados que eles faziam. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas, como está em Hebreus 1:1. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado. Anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça.
Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e também esperança. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha um coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Deus, para restaurar o homem, tem necessidade que o homem se arrependa, que o homem queira ser restaurado, para que Deus faça a obra. E pronunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Jesus Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. 2 profetas menores profetizaram para Israel, que foram Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno que existia no meio deles, corrupção e também a injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e também da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Deus, na sua infinita misericórdia, ele iria restaurar esse povo. Os profetas de Judá para exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade e anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção. E assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E anunciou a vinda do Messias, como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes,
os pecados do povo e a negligência com os dízimos e as ofertas, o livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu. E quando há conversão, quando há arrependimento, Deus olha com o teu olhar de misericórdia e liberta, manda solução para o povo. E Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. No versículo de abertura de Apocalipse, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E apresenta o apóstolo João como seu autor, o autor do livro Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. Os destinatários são identificados pela cidade das sete igrejas da Ásia Menor, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Na revelação, Cristo disse a João. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que vão acontecer. Apocalipse 1:19. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla toda a história. Satanás será derrotado. O pecado será banido. E aqueles que vencer herdarão a nova Jerusalém. Aqueles que permanecer firme nos caminhos do Senhor, que vencer, herdarão a cidade celestial. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Deus opera no meio do seu povo. Deus, quando há arrependimento, Deus liberta. Deus salva o pecador, transforma um pecador numa nova pessoa.
num crente que está querendo ir para o céu. Por isso, precisamos mantermos firmes, com nossa esperança viva que o Senhor vai voltar, que a promessa do Senhor é de vir buscar a tua igreja. Cremos nessa promessa que Jesus voltará. E é essa esperança que nos mantém firmes, com sede de servir mais e mais ao Senhor, com sede de ganhar mais vidas para o reino do céu, com sede, com vontade de falar de Jesus, que Jesus voltará. Jesus é maravilhoso. Nós cremos na promessa do Senhor. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Deus está com o controle de tudo aqui na terra. Tudo está sob o controle do nosso Deus. Não cai uma folha, uma gota de água sem que nosso Deus queira. Ele está acima de tudo e de todos. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino, o controle de Deus sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência, de fé que produz esperança. Essa esperança gloriosa que o nosso Senhor vai voltar. E aqui estamos, firmes, esperando a volta do nosso Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um, abençoando a sua família, e que nós continuemos assim, firmes na presença do Senhor, até a vinda do nosso Senhor. É promessa de Jesus, é promessa, e essa promessa vai se cumprir. Aguardemos. Fique com Jesus.